entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, sexta-feira, 12 de maio de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bem-vindo de volta. Obrigado. Bom dia aos nossos debatedores. Agradecer ao nosso querido Cid, que esteve aqui na terça, na quarta e na quinta-feira. Quero agradecer o carinho dele, carinho das orações dos nossos queridos ouvintes. Estamos de volta. Isso aí. JR, um produto muito conhecido em todo o Brasil, lançou uma campanha de Dia das Mães, dizendo que o melhor presente nesse Dia das Mães é a presença. Nessa ação, a turma aí saiu às ruas de São Paulo e foram perguntar aos filhos como eles procurariam dedicar mais tempo às suas mães se eles pudessem interromper naquele momento a rotina que eles estavam vivendo. Então a gente pergunta hoje no Debate 93 a mesmíssima coisa. Como você poderia dedicar mais tempo à sua mãezinha se agora você pudesse parar a sua rotina, parar o que você está fazendo e pudesse dedicar tempo à sua mãe? Então e mais, presença. E mais, se a sua mãe estivesse na sua frente agora, o que você diria a ela? Muito bem. Perguntas fortes, hein? Perguntas fortes. Mas vamos lá. Presença, minha gente, presença. Pode dar o presente, não pode dar não? Tá proibido não? Já tem que dar o presente pra sua mãe. Aproveita aí, meu querido. Aproveita aí. Aproveita, minha irmã, pra dar aquele presente pra sua sogra, pra amenizar essa história de uma vez. E quem sabe aquela presença, aquela presença. Olha aí, comerciantes e moradores de uma rua em Porto Alegre vêm convivendo com cartazes diferentes colados em postes ali naquela rua. Neles há o aviso de que moradores armados estariam prontos para atirarem bandidos, minha gente. É ilustrado por uma foto de duas mãos empunhando uma pistola para fora de uma janela. A autoria dessas ameaças é desconhecida. Há quem diga que é possível que esses moradores armados nem existam e que se trata de um blefe para assustar criminosos. Seria essa, na sua opinião, a melhor forma de resolver o problema da violência? Alguma vez você já tentou fazer justiça com as próprias mãos? O que nos orienta a palavra de Deus? Sabe que falar sozinho não é coisa de maluco? Me conta aqui, você é uma pessoa que costuma assim, digamos, falar sozinha, tá na sua casa, aí jogamos um tema aqui, você dá a sua opinião aí, e alguém já olhou pra você, você tá maluca? Tá ficando doido? O que tá falando com quem aí? Ou mesmo dentro do carro, no banheiro, tomando aquele banho no chuveirinho, aí você fala alguma coisa e aí eu quero ver a sua opinião, hein? Segundo especialistas, papos internos, é o que se chama, papos internos, podem ajudar a resolver problemas, organizar seus pensamentos e até mesmo aplacar a solidão. Esse hábito pode ajudar no ensaio daquele diálogo difícil e também colocar para fora sentimentos que te sufocam. Mas os psicoterapeutas também alertam que o exagero nesse processo pode apontar para uma dificuldade de se relacionar com os outros. Você tem mania de falar sozinho? Você conhece alguém que prefere estar sozinho consigo mesmo que na companhia de outras pessoas? Relacionar-se com outros não é uma tarefa fácil. Qual o padrão bíblico para esta área das nossas vidas, querido ouvinte? Quero ouvir a sua opinião, hein? Por que alguns cristãos se tornam menos cristãos com o passar do tempo? A pessoa era sincera, virou falsa. Conhece alguém assim? Era amorosa e se tornou invejosa. Era generosa e agora é mesquinha. Era discreta, agora é fofoqueira. O normal não seria chegar à maturidade cristã e melhorar? Por que alguns pioram? Pioram por causa das lutas, pressões e tentações? Ou será que jamais foram cristãs de verdade? Qual a sua opinião? Este é o
Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto, meu querido irmão? Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos amigos debatedores. Bem, J.R., eu não creio que uma pessoa que, por causa de muitos problemas na igreja, ou seja, ela não era sincera, ficou falsa. Eu tentei associar, tentei ler e entender, mas eu não consegui entender. Com todo carinho, eu não consegui entender uma pessoa que é sincera que fica falsa. Eu entendo muito bem que uma pessoa, por causa de muitas decepções com pessoas, até esfriam no amor, até se protege, cria uma blindagem, né? Eu acho que isso é normal no ser humano. Agora, sincera, ficou falsa, amorosa, invejosa, não, eu não entendi. Eu confesso que o que eu vou defender aqui é justamente o que eu estou pensando aqui no momento, é que uma pessoa que sofre decepções com outra pessoa, ela esfria no amor, e aí ela se protege, ela muda o seu comportamento com as pessoas, porque é o meio dela se proteger, guardar as suas emoções, tá? Mas falsa, sincera e falsa não, ela sempre foi e estava escondido ali. Pastora Luciana Machado é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como entende a irmã esse assunto? Bom dia, J.R. É um prazer estar aqui de volta com todos vocês, todos os debatedores, nessa rádio tão abençoada. Eu vejo da mesma forma que o pastor, né? A caminhada cristã, ela é de muitos relacionamentos, né? Nosso Pai nos chama a relacionar, né? Nós somos um ser relacional. E assim como Deus se relaciona com o homem, nós nos relacionamos também com outros homens. E nessa caminhada existem altos e baixos em relacionamentos. Relacionamentos surgem, relacionamentos acabam, atitudes nos fazem ficar mais pé atrás, digamos assim, com outras pessoas. Mas eu acredito num princípio que a palavra de Deus diz, que é: pelo fruto conhecereis a árvore. A Bíblia diz pra gente não julgar ninguém, não é? Porque com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Mas a Bíblia fala assim: observa a árvore, observa o fruto. E esse fruto, qual é o fruto que essa árvore está produzindo? E assim, existem pessoas que estão na igreja, não que se transformam do bom para o pior, mas do pior para o melhor, né? Começam a desenvolver uma maturidade cristã, começam a crescer e começam a melhorar. Agora, essa questão que a pessoa está pontuando, que as pessoas estão piorando, né, estão mudando de atitude, a palavra de Deus também diz em Mateus que iria chegar um tempo, em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, quem sabe o amor, o primeiro amor, aquela coisa do início, está se esfriando em algumas pessoas, né? E aí a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Aqui uma de nossas ouvintes, a irmã Harold, aqui no nosso WhatsApp, diz o seguinte: acredito que essas pessoas nunca tenham se convertido de fato, não se deixaram tratar por Jesus de fato e ainda vivem debaixo de uma casca. É uma opinião. É uma opinião, sim. Não. Eu, quando leio o texto aqui, e agora ouvindo também essa mensagem, eu vejo que nós não podemos estar julgando dessa forma, porque é verdade que o que foi colocado aqui foram mudanças de comportamento e alguns até de caráter, né? Quer dizer, são mudanças superficiais e mudanças mais profundas. Quando nós nos convertemos, todos nós que nos convertemos, né, principalmente como o meu caso, na idade adulta, é uma transformação muito grande na vida da gente, no entendimento das coisas. E nós ficamos tão felizes, eufóricos, que a gente quer que as pessoas todas tenham aquela mesma sensação, aquele mesmo entendimento que a gente teve
Ainda mais quando você é uma pessoa madura, uma pessoa que intelectualmente você tem conhecimento das coisas. Então, tudo isso acontece. Com o passar do tempo, evidentemente, você começa a apreender pelo discipulado, com a escola bíblica dominical, você vai entendendo melhor a palavra. E aí você começa uma caminhada e entender que é um processo. Quer dizer, você aceitou Jesus Cristo, você se transformou e agora você vai sofrer um processo de edificação. Nesse processo de edificação é que aparentemente pode ocorrer essa interpretação de que as pessoas ficaram menos cristãs, porque não está mais tão agressiva no pregar a palavra, no conversar com os outros. Mas as questões colocadas aqui não dizem respeito a isso, a essa mudança natural no processo de edificação. O que fala aqui é mudança de caráter, inclusive, é uma coisa. Então, quer dizer que se não houve o entendimento para a transformação do caráter lá atrás, no início, então, evidentemente, é que a pessoa, eu vou aceitar que ela talvez não tenha se convertido. Genuinamente não tenha se convertido. Pastor Tassi Júnior, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma de nossas ouvintes diz aqui, JR, tudo que você falou se encaixa em minha vida. Mas olha, eu oro para que Deus tire todos esses defeitos de mim. É difícil admitir isso, mas eu passo por uma situação como essa e pede oração a nossa querida ouvinte ao admitir que tem vivido não um processo de melhora, mas de piora dentro desse quadro aqui apresentado. Bom dia, pastor. Bom dia, querido J.R. Vargas, bom dia, debatedores. O assunto hoje, mais uma vez, estão de parabéns, a pauta é fantástica e muito atual para a nossa realidade cristã. Bom, respondendo à pergunta dessa nossa ouvinte, eu acho que ela já tem uma grande riqueza nessa sua colocação, nessa mensagem que ela fez, porque ela reconhece. Eu acho que o grande passo e uma das grandes formas de crescer, de amadurecer na vida cristã, é quando você tem a capacidade de se autoavaliar, fazer aquele autoexame, aquele auto-check-up, né? Então, assim, vejo que ela já tem um passo muito importante de reconhecer. Eu diria, entrando nessa pauta, JR, eu comparo a vida cristã muito com a questão do casamento, o relacionamento afetivo. Eu estou casado há 10 anos, completo agora em novembro, 10 aninhos, pouquíssimo, comparado a muitos outros ouvintes. Mas assim, quanto eu amadureci, quanto eu cresci, quanto eu avancei. Então, assim, o relacionamento cristão, comparado aí ao casamento, ao relacionamento familiar, conjugal, depende muito da questão de referência, da questão de quem eu tenho como paradigma, como modelo, com quem eu ando. Essa questão de hábito, essa questão de mudança de comportamento, tem muito a ver com o meio que eu estou inserido, o tipo de palavra que eu estou ouvindo. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e no Canadá, que 60% a 70% dos filhos de cristãos se afastam na idade adulta, se afastam do evangelho. E foram pesquisar. Por que vocês se afastaram da igreja? Por que esfriou? Por que não amadureceu? E aí houve um complexo aí de respostas, um conjunto de respostas, só que 3 foram assim, se repetiram na maioria dos casos. Primeiro, falta de integridade intelectual. Os jovens falaram, a gente não tem muita consistência na palavra. Falta um pouco de palavra, um pouco de resposta bíblica, sabe? Então, assim, falta hoje, nesse processo de amadurecimento cristão, falta palavra. Hoje eu levanto aqui um grito de desespero na minha alma de igrejas que estão investindo muito em eventos e pouco em palavra, pouco em conteúdo, em mensagem. Aí chega na hora de responder, chega na hora de tratar com um hábito, um comportamento, não tem palavra, não tem consistência. Outro princípio foi levantado, a questão da integridade moral. Falta integridade moral, referências morais. Olhar para um casal, pedir um conselho dentro da igreja. Como é que eu vou me comportar com relação a este fato? Falta. Precisamos de referências morais. E por último, referências espirituais. Espiritualidade aguçada. A pessoa está cheia do Espírito Santo. Ela tem um comportamento diferente com relação a esses pontos aqui de inveja, de fofoca. Então eu iria por esse caminho hoje. Querido pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, muito bom dia, também seja bem-vindo. O senhor concorda com o que foi dito até aqui, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, ouvintes da 93, é sempre uma alegria estar aqui.
JR, eu concordo com praticamente tudo que já foi dito e quero ressaltar um aspecto que foi colocado na pergunta da ouvinte, que é a questão de, parece que há uma associação entre tempo de vida cristã e maturidade, e as coisas não são assim. Necessariamente o tempo não significa que há amadurecimento. Há muita gente com 10, com 20, com 30 anos de igreja e não saiu da infância espiritual. São meninos na fé, são crianças na fé, que não perceberam que o crescimento cristão é uma escolha. As pessoas precisam entender que se elas querem crescer na vida cristã, elas primeiro precisam escolher isso. É uma decisão pessoal. E tomada essa decisão, há uma caminhada, há uma jornada a ser percorrida. Então, não simplesmente frequentar, viver na igreja não traz amadurecimento automaticamente. Tenho a impressão que os nossos ouvintes são maravilhosos, alguns deles tenham pensado assim, será que eu melhorei ou piorei com o tempo? Que é uma avaliação que tem que ser feita, né? A pessoa está ouvindo agora e diz assim, olha, não tem nada a ver comigo e tal, mas está dizendo, será que eu melhorei? Ou será que eu piorei? Ou será que eu melhorei em algumas áreas, piorei em outras áreas? O que é normal. Mas o processo de avaliação, motivada pelo Espírito Santo de Deus, ela é fundamental. Mas em alguns casos, pode ser que você tenha uma pessoa mais próxima e confiável, com quem você possa conversar francamente sobre o assunto, e a pessoa apontar com amor e com carinho algumas áreas ou algumas questões valiosas, importantes para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. São 11h22 no Rio. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Comerciantes e moradores de uma rua em Porto Alegre vêm convivendo com cartazes diferentes colados em postes da via. Neles há o aviso de que moradores armados estariam prontos para atirar em bandidos. Ilustrado por uma foto de duas mãos empunhando uma pistola para fora de uma janela. A autoria dessas ameaças é desconhecida. Há quem diga que é possível que esses moradores armados nem existam e que se trata de um blefe para assustar criminosos. Seria essa a melhor forma de resolver o problema da violência? Alguma vez você já tentou fazer justiça com as próprias mãos? O que nos orienta a Bíblia, a palavra de Deus? Queridos companheiros ouvintes do nosso debate 93 e começando a ouvir os nossos ilustres debatedores do programa de hoje. JR, pois não. Esse tema parece que reflete que há um grito, uma angústia por parte da população daquela cidade e, por extensão, eu poderia dizer de várias cidades ou de quase todas as cidades brasileiras, porque há um clamor por uma certa ordem pública e a percepção, a sensação é de que isso não está acontecendo. Então, a meu ver, isso traduz um desespero. É um grito de angústia, é uma forma de dizer, estamos sozinhos, alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, evidentemente, a gente dessa percepção tem que partir para a avaliação. E aí a gente tem que reconhecer que ninguém está autorizado, ninguém deve buscar fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que é por aí mesmo. É uma questão da sensação de falta de segurança. Porque o ser humano, qual é o dom maior do ser humano? É a própria vida. A própria vida. Como é que se garante a sobrevivência? Com alimentação, né? Que tem da alimentação à nutrição, saúde e segurança. Segurança de ataques externos. Então, a segurança é fundamental na preservação da vida. Esta reação é para tentar equilibrar o jogo, né, com pessoas que usam armas e que não têm os escrúpulos para aquela comunidade, no caso, uma rua lá de Porto Alegre. Então, é uma questão muito séria, mas a questão central é a falta de segurança realmente. É a falta de segurança. A falha no sistema, a falha no sistema também, né? Essa questão da impunidade faz com que as pessoas queiram se proteger, né? A gente tem leis, a gente tem sanções, né? Mas sendo que existem muitas, por exemplo, a menoridade. A primeira coisa que um bandido de menor idade diz, eu sou de menor. Ele já se defende na lei que cobre ele.
Então, as pessoas começam a ficar, como o pastor Gilton falou, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não podemos. Existem leis, existem sanções, existem normas, mas as pessoas ficam já numa agonia, porque não pode sair às ruas. As pessoas não podem ter bens, as pessoas não podem ter um carro, porque eles estão aí agindo com muita impunidade. Num estado omisso que nós temos visto, o que acontece é gerar nas pessoas uma autodefesa. Claro. Né? Porque o Estado não resolve o nosso problema, é omisso e a polícia está abandonada e os cidadãos, por sua vez, procuram a sua própria defesa. O que nós vemos aqui é a reação natural de moradores que tentam minimizar o perigo que está vivendo. Bem, eu quero dizer para vocês que eu vivo uma crise existencial. Eu vivo uma crise existencial. Quando eu olho uma situação, manifesto o pastor. Aí eu falo assim, Jesus, salva essas vidas, muda essas vidas. Mas por um momento a crise entra, aí manifesto polícia. Aí eu falo assim, miseráveis, vocês têm que ser presos, vocês têm que bater de frente com polícia armado para acabar com vocês. Então eu vivo essa crise por causa dessa ausência da segurança do Estado. E isso, se eu como policial vivo essa crise, eu fico imaginando o cidadão comum que não tem uma defesa. Aí o que eles fazem? Eu acho que esse cartaz aqui, claro que é um blefe, né? Mas é um meio deles gerar, no meio da criminalidade, um limite. Até aqui você vai, daqui para frente você não age. Mas o que gera em nós é essa indignação de querer ver alguém resolver e ninguém resolve. Ouvinte dizendo, JR, um erro não justifica o outro, diz aqui a nosso ouvinte. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Várias pessoas opinando aqui, dizendo, acredito que o ser humano tem um instinto de defesa, algo natural nosso. Então, quando o Estado não faz a sua parte em defender a população, esta, por sua vez, acaba fazendo isso. Ouvinte compartilhando, JR, Porto Alegre está um caos. Bandidos estão matando a sangue frio. Um amigo morreu no lugar do irmão mesmo, ele declarando ao bandido que era um engano, ou seja, estava ali, não sou eu, é meu irmão, o cara não acreditou. Os bandidos disseram, mas já que estamos aqui, vai você no lugar dele. Uau. Conta aqui um querido ouvinte. Não, e eles estão igual no Rio, atacando já, Porto Alegre está igual no Rio, atacando já os postos policiais. O que me preocupa também, JR, é a questão do nosso senso de justiça, a nossa capacidade de fazer justiça. Fazer justiça requer uma gama de investigações, você tem que analisar provas, você tem que observar os dois lados. Então, assim, às vezes, o sentimento de querer fazer justiça vem, mas nós somos incapazes de fazer justiça tendo fazendo uma observação apenas de uma parte. Nós tivemos uma tragédia essa semana, JR, na nossa igreja em Minas Gerais. Nós temos um projeto missionário na cidade de Carlos Chagas e um pastor nosso foi morto a tiros essa semana durante o culto, né? Funcionário público, ele teve um trabalho feito com o prefeito e foram vingar dele dentro da igreja. Então, assim, de fato a violência está no nosso quintal. Eu vi esse cartaz, não em Porto Alegre, eu vi em Niterói. Eu fui fazer uma visita no hospital e vi esses cartazes espalhados por Niterói também. Então, assim, há um sentimento, sim, de querer fazer, mas eu vejo que nós somos incapazes, também à luz da palavra, não temos nenhuma base para poder ter esse comportamento. Não só da palavra, mas da justiça também, né? Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque a própria lei não nos permite isso. Aí. As causas foram aqui levantadas, algumas delas, mas a principal causa é a impunidade. Depois disso vem o estado de hecatombe, de destruição ética e moral da própria sociedade. Tudo isso funciona como modelo para os comportamentos da base da sociedade, não tem a menor dúvida. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E assim vai. Como não existe do Estado o que se chama de poder coercitivo, a capacidade de, porque eu, se fizer,
vou ser punido com certeza, então eu não refreio os instintos. O ser humano, ele é o bem e o mal dentro dele. Então, e essas questões estão colocadas. O maior problema do Brasil hoje são segurança pública e saúde. Esses é para onde nós temos que colocar nossas atenções, que é onde temos que colocar os nossos recursos, segurança e saúde. Olha o ouvinte dizendo, JR, eu vou embora do Rio para uma cidade do interior, descobri que lá o índice de criminalidade é 0. Não vou falar onde, senão a bandidagem vai para lá. É um lugar lindo, JR, maravilhoso, conta aqui a nossa ouvinte. Vale, querida e amado ouvinte, ressaltar que infelizmente não existem mais lugares com criminalidade 0. No Brasil? No Brasil, okay. Evidentemente. Nós estamos vendo e lendo, discutindo assuntos de cidades interioranas, aquelas cidades bucólicas, tranquilas, entendeu? Que o pessoal põe senta do lado de fora, cadeira, banquinho, e ficam conversando na calçada. Nessas cidades ainda hoje nós podemos observar que infelizmente a criminalidade está grande. Quantos assaltos a bancos são feitos combo, o camarada vai lá e assalta 3, 4 bancos de uma única vez numa cidade pequena. Se tiver um banco só, assalta exatamente aquele. Eles vão na delegacia, segura a turma lá, entendeu? E depois eles vão lá assaltar. Então vídeos são espalhados e você pode observar. Infelizmente é uma realidade que não está limitada à cidade grande, até porque com o combate aos criminosos da cidade grande, eles ou vão ter uma experiência com Cristo e mudar de vida, ou eles vão mudar a clientela deles, vão para outro campo. Ontem eu recebi um vídeo, JR, de um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Eu nunca fui nos Estados Unidos, não sei nem se é aquilo, mas o que ele passou no vídeo é que uma cidade nos Estados Unidos nem guarda de segurança no banco tem. Ele entrou no banco filmando e mostrou que nem guarda de segurança tem. Os caixas são à vontade, os caixas eletrônicos, né? Mas por que isso? Eu estava falando com a minha filha que mandou o vídeo. Eu falei, porque não tem impunidade. Lá pega a criança, pega o adolescente e... Mas tem crime também, pastor. Sim, pode ser que não lugar tem. aí. Presta atenção. Eu não estou falando que não tem, eu estou falando que por não ter tanta impunidade da maneira que no Brasil tem, a coisa fica mais aberta. No meu entendimento, são duas questões que estão colocadas aí. A primeira delas é a questão da população realmente poder estar armada. Nos Estados Unidos, eu morei lá, você tem armas que você quiser dentro de casa, dentro do carro, onde você andar, e você tem licença para usar. Então, isso equilibra o jogo em certo limite. Não do crime organizado, essa coisa é diferente. Agora, ali realmente equilibra. Tanto que isso é um debate hoje no Brasil, né? Até para alterar e revogar o Estatuto do Armamento. Por quê? Porque a população, quer dizer, as pessoas decentes ficaram desarmadas. E a bandidagem está aí, né? Toda bem armada. Então, isso há um desequilíbrio, isso não tem a dúvida nenhuma. Isso é uma discussão. Eu, pessoalmente, não acredito que armar a população, por mais decente que seja, nunca terá um treinamento como tem o bispo, que, por exemplo, que foi policial, como eu fui militar, evidentemente, a gente tem treinamento para isso, sabe como se comportar. A população não, então ainda vai ser pior. Porque hoje, se você é apanhado com uma arma por um assaltante, ele te mata na hora. E você não tem a reação que ele tem, porque você não é... Tem um ditado que fala, eu vou usar aqui, meu pai foi delegado, enfim, subdelegado, e ele dizia, para você matar o bandido, a primeira condição, você tem que feder igual ao bandido, porque você tem que pensar como ele. Tem que pensar como ele, o caráter dele, né? A falta de escrúpulo dele, enfim, está completamente despido de qualquer bloqueio moral ou ético pelo ato que você vai praticar. Então, essa é uma grande realidade. E outra coisa é que os Estados Unidos já tem essa cultura há muitos anos da população vir armada. A prova disso é que o novo presidente é a favor e a venda de armas diminuiu com ele na presidência. Né? Ontem eu assisti essa reportagem. Só para acrescentar uma perspectiva estatística, né? Nós temos uma média de 60 mil mortes por causa de tiro, por causa de violência no Brasil, que supera a quantidade de mortes que tem num país em guerra como a Síria. Então, isso mostra ao mesmo tempo o descalabro que a gente tem como sociedade, a impunidade, porque
desses 60 mil assassinatos anuais, não se apura nem 1% disso, não se chega a responsabilizar nem 1% disso, e essa sensação de impunidade gera todo esse clima de insegurança, de medo, de pavor, que até provoca situações como o que a gente andou vendo, de linchamentos de pessoas que não tinham nada a ver e foram mortas por causa desse clima de terror que a gente vive. Certos segmentos e setores da imprensa e da própria sociedade que defendem direitos humanos, etc., estão todo dia metendo o malho nos policiais. E eu faço uma análise técnica. Um policial aqui no Rio de Janeiro, quando ele sai para a rua, ele não é um policial que vai fazer um policiamento ostensivo e até mesmo repressivo nos limites da segurança do cidadão. Ele é um combatente. Ele, quando vai para a rua, ele vai como um combatente. Ou ele vai voltar ou não vai voltar. Ele vai... Então, é a questão, até porque vai enfrentar armas que maiores, são superiores àquele tempo. Então, essa é a realidade. Quando ele volta, ele pode afirmar e ouvir, você é um sobrevivente. É verdade. Porque está naquele combate. Agora, um ouvinte nosso alerta para o seguinte: amanhã nós teremos cerca de 37 mil presidiários nas ruas, graças ao indulto do Dia das Mães. É um assunto que está à parte aqui do nosso tema, mas ele está conectado de alguma forma a ele. Eu pergunto, embora seja legal, né? Ou seja, tá previsto pela lei, esse tipo de coisa é adequado? Vocês se lembram, como é que é o nome daquela Suzane Rios, vão não sei o que lá? Sabe quem eu tô falando, né? Vão o quê? Von Richthofen. Ano passado, ela teve direito ao indulto do Dia das Mães. Ela e os irmãos Cravinhos, é isso? Olha pra mim, é isso? Os irmãos lá, eles mataram a mãe e o pai dela. Então, é uma coisa tão assim, assustadora, assim, não, ela teve o indulto do dia é da lei, ok? Tá previsto pela lei. Mas são coisas que a gente para pensar, espera, como é que é o negócio? E aí você tem, claro, presidiários já ou recuperados 100% ou próximos disso, a lei prevê isso, então ele tem aquela possibilidade, mas você tem também um monte de gente que não volta. Eu acho que o caso aí não é tanto da lei, a lei é uma lei que pode ser generosa, mas depende de como que você vai aplicá-la, quais são as informações, como é, a quem você vai conceder o indulto realmente, essa que é a grande questão. Às vezes faltam informações, faltam cadastros, aí pega e estabelece num patamar genérico que passa todo mundo, como foi esse caso da menina que eu acho que é uma lei muito bondosa, entendeu? Como ele falou, como não tem regras, eu acho que não tinha nem que ter essa lei, porque aí vem os direitos humanos sobre quem não é humano, né? Eles são totalmente desumanos. E eu acho que a gente tem que rever todas essas coisas. Eu acredito que quando o legislador fez essa lei, ele estabeleceu critérios para que ela fosse aplicada. O problema é que quem está aplicando a lei não está observando a quem está sendo aplicada essa lei. Aí está o problema, né? Porque existem pessoas que estão lá dentro que têm condições de sair e voltar. Claro. Existem outras que não. Tem uns que saem e voltam. Claro. Tem uns que saem e voltam. Agora, tem outros que não. Ouvinte dizendo, minha cidade era exatamente como você relatou agora, JR. Bem calma, chama-se Três Pontas, mas explodiram um banco lá. Eu fico aqui do Rio horrorizada, pois lá era meu refúgio e vejo que está igual ao que está acontecendo no Rio. Compartilhe uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Fica absolutamente claro que justiça com as próprias mãos não é uma coisa que nos cabe. Também fica claro que nós estamos aí desprotegidos do ponto de vista oficial. Sim. Mais do que nunca, o clamor ao Senhor, a busca de Deus e os cuidados pessoais. Algumas coisas que podem ser evitadas, que podem ser construídas e que nós vamos sempre clamar ao Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, minha gente, diz a Bíblia, em vão vigia a sentinela. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você sabia que falar sozinho não é coisa de maluco? Eu tô dizendo coisa de maluco porque é o que a matéria tá dizendo aqui, entendeu? Diz exatamente isso. Coisa de doido, o pessoal tá falando sozinho, o que é isso aí, meu irmão?
Ei, o que está acontecendo? Eu não sei se a dona Maria das Dores, ela ouvindo a rádio em casa, o debate, se ela chega assim, ele está falando uma coisa, ela chega assim, eu concordo, isso mesmo, pastor. Ou então assim, esse pastor não concorda com o que ele está falando, não. Ô, Marta, fala pra mim, ela fala em casa assim? É, olha aí, a Marta é tímida, abaixa a cabeça quando fala, hein? Vai, ouve aí, avisa que eu não tô ouvindo, você tá sabendo, né? Muito bem, então vamos lá. Segundo especialistas, papos internos podem ajudar a resolver problemas, organizar seus pensamentos e até mesmo aplacar a solidão. Esse hábito pode ajudar até no ensaio, sabe? Você vai ter uma conversa difícil, aí você dá aquela ensaiada, né? Diz que ajuda, hein? Também colocar os sentimentos para fora, que tá te sufocando, você chega e fala, mas a pessoa não escuta, está falando só você e Deus ali. Agora, psicoterapeutas alertam também que o exagero pode apontar para uma dificuldade de se relacionar com os outros. Estou perguntando aqui, você tem mania de falar sozinho? Você conhece alguém que prefere sempre estar sozinho consigo mesmo que na companhia de outros? Relacionar-se com outros não é uma tarefa fácil. Qual o padrão bíblico para esta área de nossas vidas? Eu vou ouvir aqui a nossa querida debatedora, a doutora Deusirene Moreira. Doutora, quando a gente lê aqui a matéria de que é preciso ter equilíbrio, que não pode ter exagero, eu pergunto à irmã, como é que sabe que está exagerando na conversa solitária, naquilo que chamam aqui de papo interno? E quando é que a gente entende que isso está equilibrado, doutora? Olá, JR. Bom dia. Tudo bem, querido? Um bom dia para você e para os demais debatedores. Essa questão da fala é uma questão que nos acompanha desde o início da nossa vida, né? Então, os nossos pensamentos, na verdade, eles são constituídos de fala, né? Pensamos e quando pensamos em palavras. Então, é um recurso extremamente benéfico, ajuda na estruturação de pensamento, ajuda na concentração, ajuda você a fazer até a sua elaboração, né? Então você está pensando em alguma coisa, é uma situação difícil, é uma situação que está gerando ansiedade, e estar, então, falando, processando, elaborando, vai ajudar a chegar num denominador comum. E quando é o exagero? Agora, o exagero é quando, na verdade, e aí ele está acompanhado de outros sintomas, né? Falar sozinho é coisa de maluco. Quando, por exemplo, existe um interlocutor, que não existe, né? Não existe um interlocutor e ele está ali conversando como se houvesse. Quando, na verdade, ele faz disso uma prática constante. Ele está na rua, ele está fazendo isso, ele está em casa, quer dizer, é aquela coisa rotineira. Passa a ser realmente um indicativo de um sintoma de uma doença e precisa realmente ser tratado. Certo. Então, quando a pessoa ensaia, verbaliza alguma coisa interna, ela está ali discutindo um assunto assim, olha, falando tranquilamente, uma coisa acontece. Elaboração. Agora, quando vai para a rua, por exemplo, né? Vai para a rua ou fica o tempo inteiro falando, às vezes tem alguém até ao lado, mas a pessoa fala com ela mesma em voz alta, aí nós já estamos entrando num exagero a ser tratado. Aí já fica, na verdade, caracterizado como algo patológico. Doutora Deusirene, eu agradeço a sua palavra, o seu depoimento aqui no nosso debate 93 de hoje. Um abraço a todos. Fica com Deus, um grande abraço. Olha, minha gente, abro aqui para os nossos debatedores, ouvindo também que os nossos queridos e amados ouvintes, um ouvinte dizendo, JR, eu falo sozinha e ainda respondo. Olha aí, entendeu? Aí faz muito bem sim, porque Deus está escutando o que falamos. E é aquilo que está no nosso coração, diz aqui a nossa ouvinte. Os antigos usavam uma expressão chamada solilóquio, que era essa capacidade de você falar consigo mesmo, mas com essa intenção de organizar as ideias. Eu prego no banheiro antes de ir para a igreja, quando principalmente é um tema novo, eu procuro, claro, os meus filhos, eu tenho de 7 anos, de 2 anos, eu não falo tão alto para não deixar eles achando que eu, tô com um problema aí mais grave. Mas eu procuro me organizar. Seu pai é normal? Nesse treinamento. Meu pai é normal. Às vezes ele fala no banheiro.
Aí, às vezes eu tô fazendo o meu discurso e eu não vou tratar desse assunto, porque esse assunto é muito complexo, já tiro da pauta. Aí saio do banheiro, vou lá e já... Então, eu tenho essa prática de sempre repassar, às vezes no carro, dirigindo, no banheiro, sempre quando eu tô sozinho. Tenho esse cuidado de não fazer perto dos outros para não criar esse... Aqui o ouvinte dizendo, a minha mãe fala sozinho o tempo todo, mas eu também falo quando vocês estão aí no debate, eu fico falando também, enquanto aqui a nossa ouvinte. Tem um ditado que diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então, eu também converso muito dentro do carro. Dentro do carro, rapaz, eu acho que é para aplacar a solidão, sabe? E a gente conversa dentro do carro. E também eu me questiono, acabo falando alto, já cheguei ao ponto de falar o que essa ouvinte falou. Falei, falar no carro, não será tem problema, sabe por quê? Quem está de fora pensa que você está no telefone. Não, mas aí eu já falei e respondi ao mesmo tempo. Já aconteceu. Agora, o senhor já brigou com o senhor mesmo? Já briguei comigo mesmo. Tá bom. Eu acho que o que precisa ficar claro aí é a linha divisória entre o falar, né, consigo mesmo, como um exercício de organização de pensamentos, de ideias, etc., e o falar com outro interlocutor, é aquela pessoa que está acreditando que tem alguém que a persegue ou que interage, que é o quadro que começa a se aproximar do que a gente chama de psicose maníaco-depressiva. Quando é pequenininho, você tem um amigo imaginário, né, com quem você conversa. Não pode ter um inimigo imaginário também. Pois é. Então, à medida que a pessoa envelhece e permanece tendo esse tipo de comportamento, é o que popularmente a gente chama de quadro de esquizofrenia. Tudo bem, então mas tem que ter esse cuidado. Vamos lá, a médica aqui explicou que você tem o ponto do equilíbrio, é normal falar, o desequilíbrio é quando você passa muitas vezes a falar somente assim e eventualmente até criando uma pessoa com quem você dialoga sobre o tema. Mas nesse aspecto aqui, por exemplo, o ouvinte está dizendo que JR, durante o debate eu falo sozinha. Aí ela colocou, quer dizer, falo com vocês. Isso. Porque esse é que é o ponto. Ela não está falando sozinha, viu? Não, tá falando com a gente. JR, eu faço isso com o debate. Às vezes eu tô em casa, na cozinha, meu rádio tá lá em cima da minha bancada, e o pastor fala alguma coisa, isso mesmo, pastor, tá certo. Desse jeito. Mas eu acho que essa questão de falar sozinho, sem ser interagindo com a rádio, sozinho você faz com que você libere um pouco da sua ansiedade. Por exemplo, quando eu vou falar em público, com um público novo, quando eu vou ministrar numa nova igreja, quando eu vou apresentar um trabalho numa faculdade, eu tenho esse costume de falar sobre aquele assunto e já ir organizando as palavras que eu vou usar, o que eu vou usar. Então eu tenho esse costume. Mas assim, quando você fala consigo mesmo e você responde a sua própria pergunta, começa a ter esse costume diário, eu acho que começa a ir para um lado da patologia, realmente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que o assunto tá bem tratado, mas eu gostaria de acrescentar o seguinte: primeiro, que qualquer ação, qualquer coisa que nós façamos começa na nossa mente, sempre. Sim. Você idealiza e formata na mente. É claro que pessoas, pastores, eu que tenho tribuna, que estou sempre elaborando discursos eu evidentemente, eu também faço esse treinamento. Às vezes eu vou para dentro do banheiro, tem um espelho de como é que eu vou falar isso aqui e tal, tem que ter um certo ensaio de comunicação, porque eu quero o maior efeito possível daquela mensagem. Isso ocorre, e isso eu nem considero que é falar sozinho, isso é um treinamento que você está fazendo consigo mesmo. Estou fazendo o meu treinamento, o tom de voz, como é que eu vou, todas essas questões. Agora, existe um limite, um limiar realmente, que eu acho que aí é que vem o exagero, que é aquele da esquizofrenia, já é quando você começa a falar com os outros. Eu dou como exemplo, eu não estou fazendo propaganda do filme não, mas é muito inteligente. Um filme que passou Uma Mente Brilhante, chama-se Uma Mente Brilhante. O cidadão, ele era esquizofrênico, ele tinha um mundo toda parte de espionagem, etc. O cara era um gênio. E ele foi para a universidade, é real a história dele, e ele acabou ganhando um Nobel, que é o John Nash. Ele ganhou um prêmio Nobel,
pelos seus desenvolvimentos teóricos, mas ele sempre tinha o seu grupo de seguidores com quem ele vivia conversando assim em lateral. As pessoas, o espião russo, não sei o que vinha falar com ele, dar instruções, e ele desenvolvia no quadro negro, naquele tempo tinha quadro negro dele, as fórmulas, etc. Mas ele era no limiar da esquizofrenia, ele viveu a vida toda, um gênio, e desenvolveu essa teoria aí da que hoje é utilizada na economia. Ouvinte contando que fala não sozinha, mas com as panelas, quando ela está areando as panelas. Outro ouvinte dizendo que também não fala sozinha, ela fala com seus botões. Você veja que o próprio salmista, ele pratica o solilóquio quando ele declara assim: porque está abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Então, até na Bíblia nós vamos encontrar. Né? Às vezes lá em casa, o JR é até interessante, ela às vezes está conversando com tanta animação que eu entro no quarto e está conversando com os gatos, poxa. É como se fossem pessoas para ela. Ela está dando orientação para os gatos. O que é que eu vou fazer? Então faz parte. Essa questão é uma questão que ela existe. Agora, o exagero é que tem que avaliar. Ouvinte contando que desabafa em voz alta quando está só. E que isso lhe faz muito bem. É como se fosse esvaziando. Muito bom. Né? A coisa alivia, né? Eu orientei uma vez, JR, uma mãe que estava passando uns problemas com o seu esposo e ela estava descontando muito na filha de 6 anos. E eu orientei ela, eu falei assim, não faça isso com a sua filha. Pega uma almofada, vai para dentro do banheiro, grita dentro da almofada, descarrega toda a sua adrenalina num grito, mas não faça isso com a sua filha. Ela falou que funcionou. Olha aí, viva a almofada, que eu ouvi dizendo. Viva, botar para fora, né, de alguma forma. Eu falo sozinha, eu me questiono e eu mesma respondo. E depois pergunto ao meu esposo se está certo, o que ele pensa. E também ouço as perguntas de vocês e respondo. Daí o meu esposo pergunta, o bem? Tá tudo bem com você, bem? Você tá falando com quem aí? Aí o ouvinte fala, tô falando com os debatedores, tô falando com a 93. Quero agradecer aqui os nossos amados ouvintes pela participação deles aqui no nosso debate 93 de hoje. E para ficar legal, eu vou dizer assim, como é que você está, ouvinte? Tudo bem? Bom dia, tá? Deus te abençoe. Se você respondeu, você não falou sozinha. Você falou comigo, ouvinte. 11:52. Você ouve Debate 93 com J.R. Maravilha, minha gente. Olha, no Dia da Sogra, nós fizemos aqui 2 promoções especialíssimas. Uma delas, ligamos para uma sogra e ela precisou falar ao telefone, Chocofone 93. A minha sogra é uma benção. A nossa ouvinte já veio, já buscou aqui o chocolate, já desfrutou. Mas também fizemos a promoção para que a nora trouxesse a sogra para conhecer aqui o nosso Debate 93. E estão aqui conosco, para nossa alegria, a Marta, que é a nora. Tudo bom, Marta? Tudo bom, JR, boa tarde. Você fala sozinha, assim, com rádio também, cara? Fala, sim. Né? Então tá falando com rádio, né? Isso, falando com você, né? E aí, você dá a sua opinião? Dou minha opinião. Discorda, concorda? As duas coisas. Canta junto ou não? Quando tem uma música, canta, É mesmo, é? Meu Deus do céu. Ô, Maria das Dores, como é que vai você, menina? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Prazer em vê-la, prazer em conhecê-la. Você é bem-vinda aqui na 93, hein? Obrigado. Tá bem? Agora, ô Marta, quer dizer que você ligou, quem ligou foi a Marta? Quem ligou pra cá? Foi a Marta ou foi você, Marta, que ligou? Eu enviei o zap. Você enviou, pois é, você mandou o zap e aí dizendo que um presente você gostaria de dar pra sua sogra é trazê-la aqui para conhecer a gente, para conhecer o nosso estúdio, para conhecer a rádio. Eu quero te parabenizar, porque você nos deu um presente ao conhecermos você, ao conhecermos sua sogra. Ei, Maria, que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada. Que Deus continue sustentando a vocês em todo o tempo. É um privilégio ter vocês aqui. Vocês imaginavam que fosse assim o estúdio? Olha aí. É diferente, né? Eu já conheço, JR. Você já tinha vindo? Vezes, especial. Já te conheci desde a Bienal também, do livro. Mudei muito, não? Não, tá a mesma coisa. Mesma coisa, muito obrigado. Dá outro prêmio pra ela. Tá, dobra o prêmio. Vocês vão receber aqui, tem um kit. Faz a entrega. O irmão Harold, faz aqui a entrega do kit.
é um kit de reconhecimento, de gratidão a vocês pela presença de vocês aqui no nosso estúdio da 93 FM. Faz agora essa entrega aqui. Aí, deputado, aí, puxa o microfone lá para mim, por gentileza, gente. Vai lá. Um dia bem adequado hoje, Dia das Mães. Dia das Mães, isso aí. Mãe, avó, sogra, todo tá no mesmo. Deus te abençoe e você tem ali na sua nora, não é isso? Você tem na nora uma amiga e uma filha, né? Porque ela te trouxe aqui. Então, parabéns, que Deus te abençoe. Tá aqui. Teu kit. Olha aí, palavra boa. Quer falar, Marta? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de trazer minha sogra aqui e que Deus abençoe todas as mães, né, domingo, que eu não tenho mais a minha mãe. Sinto muita falta, mas que eu sei que ela está num lugar melhor e brevemente estaremos lá com ela também. Palavra boa, minha filha. E você, Maria? Eu tenho que agradecer pelo kit, né? E feliz de agradecer de eu estar aqui vendo vocês, que sempre eu falava com ela, Marta, eu fico ouvindo, mas eu tinha vontade de ir lá ver eles e ver assim, na minha frente. Que eu fico assistindo o debate, o final de semana que eu trabalho. E sábado e domingo eu estou em casa. Então, meu rádio é ligado na cozinha direto mesmo. Eu já chego da igreja, às 11 horas, já vou ligando. E eu fico ouvindo os debates, as coisas. Aí uma coisa eu concordo, eu falei, assim, sobre as crianças, né? Como a mãe cria os filhos, como não cria. Que eu sou professora das crianças da minha igreja. E eu, como a minha filha é minha ajudante. A gente ensaia as crianças, a mãe minha já vai começar a ensaiar para apresentar uma coisa para as mães. Então, às vezes, muita coisa eu fico assim, não, tá tudo errado isso aí, não, tá certo, é assim, eu vou trabalhando, ouvindo. Aí muitas coisas eu tiro de vocês, entendeu? Aí chego, eu falo para minha filha, eu vi isso, eu vi aquilo, e tá certo, tá errado. Entendeu? Eu gosto muito. A sua palavra nos traz um grande encorajamento. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui com tanta gente especial e tendo você como um símbolo de uma pessoa super especial, que acompanha, que participa, que aprende, que ensina, que serve a Deus. Maria, receba aqui um beijo de todos nós. E a gratidão a Deus pela sua vida e pela sua audiência. Obrigado por ligar na 93 todos os dias. E eu peço, por gentileza, que você sempre interceda por nós todos, porque nós dependemos muito das orações do povo de Deus. Amém. Você é uma bênção. E Maria, que bênção temos aqui. A nossa querida Maria e também a Marta aqui no nosso debate 93 de hoje, com certeza participando. Vão conhecer aqui a nossa equipe inteira, vão conhecer toda a nossa estrutura e essa presença nos alegra profundamente, né, Marcela? É isso aí, não tem coisa que pague, né? Que coisa boa é a gente saber que os nossos ouvintes estão tão ligados na gente. Uma das nossas ouvintes escreveu a respeito da mãe dela, dizendo o seguinte: a minha mãe não é minha mãe biológica, mas ela é minha mãe do coração. Eu a amo demais e com certeza se eu tivesse mais tempo, eu iria me dedicar somente a ela. Todo o meu tempo. Mãe, eu te amo demais. Foi o que escreveu a Gisele de Santa Cruz. Que representa todos os demais ouvintes que trouxeram suas reflexões sobre esse tema, o tema da mãe, é um tema sempre especial. Quando eu falei no comecinho que as perguntas eram fortes, é porque quando você não tem a mamãe por perto, essa é uma época que muita gente fica tristinha. E hoje eu quero te encorajar a agradecer. Agradeça a Deus pela vida da sua mamãe, pelo tempo que você pôde conviver ou que você pode conviver. Não abra mão do seu tempo. A vida hoje está puxada, está difícil, a gente corre para um lado, não é verdade? A gente faz um monte de coisa e às vezes deixa aquilo que é mais importante na nossa vida. Se sua mãe mora longe, vamos lá, sua mãe mora longe, você não pode ir lá encontrar com ela. Deus está dando inteligência aos homens para criarem, por exemplo, o WhatsApp. Você pode mandar mensagem, gravar áudio, gravar vídeo, mandar coisa, mandar palavra. Agradeça, mencione, ore pela sua mãe. Não deixa nada para amanhã, faz tudo hoje. O mais importante é você manter esse vínculo aceso. Será muito bom para ela, será muito bom para você. E assim nós vamos caminhando com a graça de Deus. Mamãe tá longe? Mamãe tá perto?
beija a mamãe, abraça a mamãe, desfrute da comunhão, do convívio com ela. Mamãe já está na glória, agradeça a Deus pela vida dela e honre o nome dela com uma vida digna, como se ela estivesse presente, digna, porque é um esforço que todos nós temos que realizar para a glória de Deus. Nós vamos orar juntos agora, pedir o bispo Sérgio para orar, agradecendo os nossos queridos debatedores, apresentando de todos os nossos assuntos aqui, pastor, todos esses temas, lembrando sempre também da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados e orando pelas mamães e pedindo a Deus que console e conforte o coração daqueles tão tristes, né? Mas que dê sempre um ânimo novo nesse ministério extraordinário. Eu quero lembrar, bispo, para as nossas mães que nem toda mãe tem filho, nem toda mãe tem filho, mas toda mulher tem o ministério da maternidade. Toda mulher tem essa habilidade que Deus deu. Pode ser que você não venha gerar. Lembre-se, quando Deus deu a ordem para Eva sobre a criação de filhos, sobre o nascimento de filhos, ela não tinha filhos. O ministério da maternidade precede toda essa circunstância da vida que leva algumas pessoas a não terem, a não gerarem filhos. Portanto, há muitas mães que não geraram filhos, mas são mães verdadeiras, que cuidam de outras crianças. Na igreja, então, quantas delas estão ali desenvolvendo o seu ministério e abençoando outras mães? Este é o ministério da maternidade, que não depende da geração de filhos. Vamos orar. Nós queremos louvar o teu nome nesta manhã, já entrando pela tarde, e queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Tome em tuas mãos, Pai, pessoas que estão frequentando a tua casa, mas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Se apresente para essas pessoas, se revela para elas, para que tenha uma verdadeira conversão. Tome também nas tuas mãos esse momento difícil que o Brasil passa, de tanta violência, né? Nós vivemos no Rio, mas nós sabemos de tanta violência acontecendo nos outros estados, pela ausência do Estado, da segurança. Mas o Senhor é aquele que pode se manifestar na nossa nação, meu Deus, e tem se manifestado. Mas se o Senhor não guardar, meu Pai, em vão vigia a sentinela. Nos sustenta com a tua forte mão. Deus, está chegando o momento do dia tão especial, o Dia das Mães. Queremos pedir que o Senhor dê graça a essas mamães que porventura querem gerar e ainda não geraram, mas tem um ministério. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, dê força a elas. Toma essa mamãe que tem seu filho, meu Deus, que ela queria tanto estar perto dele, e talvez por um momento difícil, uma briga, afastou-se do filho, o filho dela, mas leve a paz para esse lar. Meu Pai, que nesse dia essas mães não sejam esquecidas. Filhos, meu Pai, venham lembrar de suas mães, e ainda que não tenham um tostão para comprar um presente, mas que a presença deles, que é a melhor coisa para uma mãe, esteja ali, Pai. No nome de Jesus, toma essas pessoas enfermas, cura, toma a nossa segurança, toma os policiais, guarda, livra de todo mal. E agora a nossa saída deste lugar, acampa os teus anjos, livra-nos dos crimes de sangue, dos homens sanguinários, de balas perdidas, nos leva assim como o Senhor nos trouxe, com segurança e com paz. Traz a paz para nossa nação, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.